Então vamos lá, o primeiro evento que o Mike descreve foi na manhã do domingo, dia 31 de maio, em que ele percebe animais agitados. Ele ouve, você ouve também no vídeo, aves, pato, galinha, peru, eu identifiquei essas. Bastante notável assim que tem uma agitação anormal. Dois cavalos e um bode que ele mostra estão olhando ali para a mesma região. E, por outro lado, você tem aqui o que parece, sei lá, um boi ou um cavalo que está quietinho ali, de boa. Agora, o Mike, pouco tempo depois, então, vai até o local e vê um homem numa motocicleta. Acha que os animais estão agitados, por isso o homem vai embora. Essa explicação está bastante razoável. A sobrevivência desses animais antes deles serem domesticados dependia, claro, da observação do ambiente. Ele cita ainda uma possível invasão, porque ele percebe aqui na cerca de madeira que ele tem um mourão que estava tombado. Ele também observa nesse dia os traços de condensação. Menciona que sobre o céu da chácara a gente tinha uma série de contrails. Contrails são formados por aviões, quando o calor do motor provoca a condensação do ar ao redor. Tem um vídeo disso no canal em relação à hipótese dos chemtrails, dá uma olhada depois. Eles ocorrem mais frequentemente em algumas condições atmosféricas, mas o Mike tem razão em perceber que esse evento aqui estava estranho. Porque, conforme descrito aqui, na manhã do mesmo dia, 31 de maio, um domingo, nós tínhamos um avião comercial que estava indo para Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Esse avião, ele deu múltiplas voltas aqui sobre o Paraná, enquanto esperava autorização para pousar lá em Santa Catarina. A gente tem aqui a matéria, eu não vou abrir por questões de copyright, mas você tem exatamente o texto a esse respeito. Os contrails que ele observou acima da chácara dele, então, tem uma explicação até simples. O Maika afirma, por outro lado, que ele viu algo que parece um caça. Agora, a câmera não mostra um caça. A câmera mostra, ele está se referindo a esse objeto aqui, o que parece mesmo um jato comercial, fazendo então um percurso retilíneo, um percurso que não é incompatível com um jato comercial. Se fosse um percurso, sei lá, que faz uma pirueta, qualquer coisa desse tipo, ok, eu entendo que possa de fato ser um caça, mas esse percurso aqui não permite concluir que é um caça, e a distância que a gente vê nesse vídeo dificulta muito que ele, a olho nu, conseguiria identificar isso aqui como sendo um caça e não um avião comercial. Então, os contrails de fato estavam anormais, a gente já sabe o motivo, ainda assim, nesse momento, o Mike no vídeo ele já está bastante assustado com o que está acontecendo, mas essa parte aqui não permite a gente concluir que de fato havia um caça. O Mike decide então consertar os mourões da cerca que ele viu que estavam quebrados. Nesse momento, porém, ele reporta alguns sons inesperados na floresta. O primeiro deles parece um rosnado. Nesse momento, o Mike reconhece como sendo uma onça. Você ouve aí também um som de respiração, mas o Mike nesse momento não percebe esse som de respiração. Vamos dar uma olhada no que o vídeo mostra pra gente. A gente vai vir pra cá, primeiro som. Então isso aqui eu toquei duas vezes, a gente ouve de fato um som que parece aí um rugido, um som mais constante e também os sons de respiração. A gente pode analisar isso aqui também num programa chamado Audacity. Esse programa permite que a gente abra o som na forma de espectrograma. Essa forma de espectrograma ela é muito legal porque ela mostra pra gente em que frequências esse som acontece. Você vai ver então que essa parte aqui é a parte inicial, que a gente não tem um feedback, não tem uma resposta do som anômalo. Porém aqui começa, nesse ponto, aqui em diante, você vai ouvir tanto o som do rugido quanto aqui o som de respiração. Pronto, são dois sons que estão compostos. A gente avança então e a gente pode, claro, fazer uma comparação para tentar identificar qual seria a fonte desse ruído de fundo. Aqui eu peguei uma série de outros espectrogramas, peguei uma onça esturrando, peguei uma motosserra próxima, uma motosserra distante e um motor a diesel distante. A gente vai verificar nessa parte que os picos que acontecem, então a gente tem aqui uma faixa, uma banda bem notável que vai aí até um pouco antes dos 500 Hz e a gente depois tem uma outra banda aqui um pouco menos notável que vai ali na faixa dos 1000 até os 2000 Hz. Essas bandas aparecem no caso da onça esturrando, porém, no caso da onça, elas têm uma intensidade maior e elas acontecem em outras bandas acima com intensidades menores. Isso aqui pode sugerir uma onça distante, ainda não dá para a gente eliminar a possibilidade da onça. Motosserra próxima não parece o caso. Motor a diesel também não vai parecer o caso, ele falta aqui essa banda de 1000 até 2000 Hz, ela não aparece, porém uma motosserra distante faz sentido. Uma motosserra distante você vai ter a banda aqui de 100 até mais ou menos 500 Hz e a segunda banda aqui que vai ali dos 1000 até a casa dos 2000 Hz mais ou menos. Está um pouquinho deslocada para cima nesse caso aqui, a gente precisaria uma análise melhor, outros sons de motosserras, porque tudo isso pode mudar conforme
todas as condições, onde a motosserra está, quais tipos de obstáculos você tem no caminho e assim por diante. Vou tocar aqui a onça esturrando e também a motosserra distante, que são os que a gente viu que pode ter sim alguma correspondência. O primeiro caso aqui é o esturro, que é esse aqui. Esse aqui é o caso de esturro. Perceba que a amostra que eu usei é uma onça perto, então tem essa falha. Outra coisa que também desfavorece um pouco a explicação do esturro é a duração. Você vê que no caso aqui do esturro, você tem então um pico, esse pico cai rapidamente, depois você tem outro pico. No caso do ruído que o Mike capturou, você percebe uma entrada mais constante. Vamos então avançar agora para a motosserra distante. Ainda assim, claro, eu peguei esses áudios de bancos de áudios, o que significa que eles são feitos para focar no objeto. Esse aqui foca na onça, esse aqui foca na motosserra e assim por diante. Ainda que a motosserra está distante, eles são produzidos para não ter ruído. Vale lembrar, claro, que esse trecho aqui já é uma situação diferente. Esse trecho aqui está muito longe de uma condição de gravação que as pessoas fazem para produzir para esses bancos de áudio. Aqui a gente tem um caso de campo, a gente tem vários ruídos, sem contar que esse ruído de base aqui, que seria ou do esturro ou da motosserra, ele está então, portanto, bem mais distante. Depois é que o Mike menciona que não parece um rosnado, parece então uma pessoa engasgada ou a respiração. Aí ele imita o som. É nesse momento que ele reproduz os vídeos anteriores e percebe que ele gravou uma respiração. Daí em diante, daí em diante você sequer tem outros registros dessa própria respiração. Ele percebe a respiração de maneira então posterior à gravação desses vídeos. Vamos dar uma olhada aqui agora no segundo vídeo que o Mike produz. Nesse vídeo aqui, então, você consegue de fato ouvir tanto a respiração quanto esse som de fundo. Agora a questão é, qual é o som de fundo nessa situação? Essa respiração parece bastante um cachorro ofegante. E o que me chama a atenção é que esse som acontece no mesmo momento em que o Mike vê o cachorro se aproximando. Se o Mike tivesse notado esse barulho de respiração ao vivo no mesmo momento, eu entenderia que não faz sentido confundir com um cachorro. Afinal de contas, você conhece o som do cachorro na hora. Porém, o Mike gravou de início esse som que parecia um rosnado ou uma motosserra, não sabia o que era. Inclusive alertou o cachorro dele nessa parte aqui, dizendo então, não vai pra lá que por causa da onça, filho, aqui não é, isso aqui é erro da legenda automática do YouTube. Mas, ao ouvir o áudio posteriormente, é possível sim que ele não tenha identificado essa respiração ofegante. Vamos dar play aqui então na parte que o cachorro aparece. Quero que vocês prestem atenção no momento em que vai aparecer a cabecinha do cachorro aqui no canto inferior esquerdo do vídeo e quando que o som de respiração vai começar. Vem pra cá. Não vai lá, é perigoso. Fica perto aqui. Vem perto. Ó. Tá aqui. O barulho de respiração começou nesses últimos segundos, que é justamente quando o focinho do cachorro apareceu também na tela. Vamos voltar mais um pouco até o cachorro desaparecer. Esse atalho aqui do teclado volta frame a frame e vamos dar play. Vem perto. Ó. Tá aqui. Então, segundos antes desse cachorro aparecer, o ruído é feito. E curiosamente, enquanto o cachorro tá na tela, você não vê ele ofegante. Você vê ele brincando com o cachorro, fazendo carinho, mas ao mesmo tempo você não ouve esse dito ruído. Vou dar play para continuar. Tem coisa andando no mato lá. Não vai lá no mato. Fique perto de mim. Se esse ruído aparecesse quando o cachorro claramente não está ofegante, ok, não é o cachorro. Porém, até esse momento eu considero o cachorro como uma explicação possível. A gente tem depois o terceiro vídeo em que ele ouve mais sons, mas esses sons se misturam com animais e aqui aquele barulho inicial que tinha uma reverberação bem alta aqui nessa faixa de 1000 a 2000 Hz, ele não se torna mais tão constante quanto anteriormente. Então aqui a gente tem, claro, a parte do terceiro som, que é essa aqui. Você ouve aí uma série de outros ruídos. Ele não mostra os animais, inclusive. Não dá para dizer de fato o que esse som poderia ser.
Esse som, inclusive, faz mais sentido de ser identificado até com algum tipo de objeto que poderia estar arrastando por esses animais que a gente não enxerga. A gente tem então a alegação de que esse som é o mesmo som que aparece no filme Dia D, que é o filme do Spielberg, vai ser lançado daqui acho que uma semana, duas, que trata justamente sobre alienígenas. Os usuários fizeram essa alegação e disseram então que ou isso aqui era algum tipo de jogo de publicidade para o Spielberg, ou até que o Mike tinha gravado o mesmo som que o Spielberg também gravou. A realidade, porém, é que esse som de batidas não é um som que o Mike considera anômalo. O que o Mike considera anômalo é o ruído rosnado de início e depois a respiração quando ele ouve nos áudios que ele produziu. Eu vou mostrar aqui agora para vocês em que parte o dito som de batidas que o pessoal associou com o trailer do Spielberg aparece. É óbvio que eu não vou mostrar o trailer do Spielberg por questão de direitos autorais, mas você vai achar aqui. Arrumar aqui, né, gente? Vou tocar mais uma vez para vocês. Percebam que ele vai falar antes do som acontecer. Arrumar aqui, né, gente? Arrumar aqui, né, gente? Ele fala, vou arrumar aqui, gente, e aí a gente ouve um som que é de batida na madeira. Ele estava arrumando a cerca, como aparece aqui, ela é de madeira. Então esse som que foi associado aí com um som de alienígena, que ele até foi acusado de fazer uma jogada de marketing, sequer é um som que ele fez questão de considerar anômalo, que ele postou ali para as pessoas verem um som estranho. Esse é um som que apareceu no fundo e que por acaso as pessoas lembraram da cena do Spielberg. Não é, ao contrário do que algumas pessoas falaram, idêntico ao áudio do Spielberg. Não é Ctrl-C, Ctrl-V de um para o outro. Aqui a gente tem o do Spielberg, aqui a gente tem o áudio produzido pelo Mike ao bater na cerca.